podia ser mais perto, né, desse sítio. Não é nem porque seja longe, é por causa do caminho mesmo, que Ajeita mais o cabelinho. Tá se sentindo nenhum. E ele disse que é pra me levar uns ovos. Não precisa pagar nada. Vou pegar um pouco desse pra lá, pra depois comer pouco. Vamos comer. De vez em quando bate o sol. Acho. Oba, já tá ficando feio. Hã? Já tá ficando feio. Nossa, já tá quente. Tá feio, né? Entrevista com a Concita, parte 2. Tá escuro que só, né? Sim. Sim, mãezola, fala pra gente sobre... eu não sei se a senhora tira esse óculos, bora ver se tira o óculos, bora ver se fica... Só que eu acho que eu vou ficar com o olho meio fechado. Ah, é? Vê como é que fica. Você enxerga melhor? Minha filha com óculos eu enxergo toda embaçada. Sem óculos, você quer dizer? Sem óculos. Ah, então põe óculos. É? Sim, fale um pouco de como era feito, como eram os trabalhos lá na roça, no interior, com que idade a senhora começou a trabalhar lá e tal. Bom, que idade eu comecei a trabalhar? Mais ou menos com 8 anos comecei a trabalhar na roça com minha mãe. Porque era necessário que realmente ajudasse, porque ela era sozinha, um pouco só, então eu ajudava. Ia pra roça, fazer as plantações de mandioca, né? Depois a gente colhia as mandiocas, depois de 6 meses a gente colhia as mandiocas para fazer farinha. Aí tinha todo aquele processo, a gente tirava as mandiocas, colocava um pouco de molho, um pouco das mandiocas que a gente tirava, colocava de molho. Uns 5 dias mais ou menos, a gente deixava de molho na água. A gente fazia um buraco no chão, na terra. Aí cobria, forrava todo com folha como é que era o nome? Eu até esqueci já o nome. Mas eram umas folhas bem grandes, folha de bananeira, a gente forrava esse buraco que a gente chamava de curvão, forrava todo e deixava durante uns 5 dias para ela ficava lá amolecendo a mandioca. Aí depois a gente tirava essa mandioca, estava toda molezinha, né? Aí a gente pegava as outras mandiocas que a gente tirava recente, assim, e limpava ela toda e ralava. Tinha um ralo que a gente fazia de lata de óleo, a gente fazia aquele ralo. Aí a gente dá para parar um pouquinho aí que eu falo com você. Continue. Sim. Aí entra o processo da mandioca, né? Da farinha. Aí a gente pegava essa mandioca, ralava, como eu falei, né? Ralava ela toda. Depois espremia
Colocava um pouco de água, espremia essa mandioca. E esse tucupi, aí a gente colocava numa vasilha, uma bacia, era numa bacia mesmo. Aí quando sentava esse tucupi, a gente tirava desse tucupi, aí ficava a goma que a gente faz a tapioquinha, né? Tirava a goma e aí a gente fazia a mistura da mandioca mole e com a mandioca que a gente tinha ralado. Aí fazia essa mistura toda, aí colocava no tipiti, que era feito de palha, de tala. Aí depois a gente peneirava, né? Tinha uma peneira que a gente peneirava com uns buracos bem grandes para essa farinha sair com um carocinho bem redondinho. Aí levava pro forno a lenha. Ou o forno era de barro ou o forno era de ferro. Aí a gente fazia essa farinha e era um modo também de de ajudar a gente, porque era um prato principal, né? Era farinha e peixe. Não existia, não tinha arroz. Arroz era uma coisa muito difícil. Era mais só quando, quer dizer, a gente estava doente, que não era muito bom comer farinha, mas era mesmo só farinha com peixe. E aquilo ali era a farinha a gente podia vender, fazer trocas, né? Como cacau. Já. Então a farinha a gente fazia trocas, né? Porque pão era muito difícil ter pão. E tinha uma pessoa que saía, né, para vender pão e fazia troca, ou com farinha, ou com cacau, e o cacau também era um modo de sobrevivência lá, e era muito barato. Para a gente comprar um pão, a gente tinha que trocar por 1 quilo de cacau. Então era muito barato o cacau. E hoje, até hoje mesmo, não é um preço bom. A gente fazia essa troca. Né? Mas tinha outras coisas também que a gente podia trocar. Peixe, porque lá também tinha o tempo da escassez, da fartura, né? E até eu mesma aprendi a pescar também. Eu lembro que até hoje, uma coisa que hoje eu sei que Deus me abençoou muito, que Deus me ajudou naquele dia. É como se Deus tivesse falado comigo. Um dia eu estava em casa e a minha mãe estava na roça, trabalhando na roça, e eu tinha ficado em casa. Eu tinha 8 anos. E aí a mamãe estava trabalhando e não tinha nada pra gente comer, nada. E aí como se alguém me cutucasse e dissesse para eu ir lá no meio do cacau, das plantações de cacau. E eu fui lá. Aí peguei um teçado e fui. Levei um paneiro comigo, que é como se fosse um cesto, e fui. Quando eu cheguei lá nessa parte onde existia tipo um igarapé, eu vi que tinha uns peixes se mexendo lá. Aí eu digo, então é isso que eu devo fazer, pegar esses peixes. Acari, zacari amarelo, que é gostoso, muito gordo. Eu peguei um bocado, cortando, pegando com a mão mesmo, porque a água era rasa. Aí eu peguei e
voltei para casa, isso bem novinha. Voltei para casa e fiz essa comida, cozinhei. Aí quando a mamãe chegou em casa, que ela tinha certeza que quando ela chegasse não tinha nada, claro. Não tinha comida. Talvez ela fosse comer um chibé, como a gente chamava, né? A gente pegava uma vasilha, colocava um pouco de farinha, botava um pouco de sal e deixava essa farinha de molho. Aí ela tufava e aí a gente comia aquilo para matar a fome. Ou pegar, às vezes, banha de porco também. Banha de porco que estava guardada e misturava com farinha, colocava sal e comia. Era uma coisa normal, comum que a gente fazia. E nesse dia a mamãe chegou e tinha comida. Então, com certeza, ela não me falou, né, que ela tinha ficado feliz, mas com certeza, no coração dela, ela sentiu alegria. Ela ficou feliz porque tinha que comer. E quando foi no outro dia, ela perguntou também onde que eu tinha conseguido. Eu falei, né, que eu tinha ido lá no Igarapé e tinha pego aqueles peixes. Aí, quando foi no outro dia, eu voltei lá de novo. E peguei de novo, fiz a mesma coisa. Só que aí, né, foi os últimos que eu peguei e depois não apareceu mais, nem um peixe mais. Acabou, era só aqueles que estão ali, que Deus botou, com certeza, né? Eu creio que foi Deus que colocou aqueles peixes ali para que eu pegasse tão fácil. Uma coisa assim, parece que, sei lá, é um sonho, né? Aquele tempo eu nunca imaginei que Deus tinha feito aquilo. Hoje eu sei que Deus fez aquilo por mim, pela mamãe. Apesar de a gente não conhecer Deus, como hoje eu conheço, como hoje todos nós conhecemos, né, de casa, graças a Deus. Sabemos que Deus cuida de nós mesmos sem a gente saber, sem a gente imaginar o que Ele está fazendo no momento. Como hoje. Hoje a gente estava decidido, né, de sair, ir mais cedo para casa. E A senhora é quem? eu, a Luciana e Quem é a Luciana? minha filha linda, e as suas coleguinhas, a Raquel, a Daiane, né? E a Nelma. Então a gente ia sair cedo hoje, mas eu, para atender o pedido do dono da casa, do seu Francisco, que ele podia até não ficar muito chateado, mas ele ia ficar triste porque ele comprou umas carnes pra gente assar, pra gente comer junto. E a gente ia fazer satisfeita para ele. E quem garante que Deus não livrou a gente de alguma coisa nessa nossa caminhada, nessa volta? Então, por isso que eu decidi realmente ficar. Para que a gente fique mais um pouco em comunhão com Ele, né? E desfrutar desse lugar aqui tão bonito. Um lugar assim agradável. Esse sol lindo. E a alegria de todo mundo, do dono da casa. Né? Mas mais tarde a gente tem que voltar mesmo para casa. E aí, Mas voltando à realidade antiga. Pois é, mas voltando àquele tempo, meu tempo de criança, né, também, que tem muitas coisas, que eu falo, que eu sinto saudade da minha mãe. Minha mãe morreu tão nova. E eu nunca cheguei e falei para minha mãe, mãe, eu te amo, mãe, eu quero te dar um beijo, mãe, eu quero te abraçar. Nunca tive o privilégio de falar isso para minha mãe. Hoje eu sinto essa vontade, esse desejo. Queria tanto ter minha mãe, que nunca mais vou ter. Porque a minha mãe também não foi ensinada para dar carinho.
né, com seus pais. Mas ela foi uma mãe guerreira, uma mãe que trabalhava mesmo pesado e me ensinou também muito a trabalhar, a saber trabalhar. Se eu for para o interior hoje, com a idade que eu tenho, 53 anos, eu sei sobreviver no interior, eu sei como é uma vida de uma pessoa que nasceu e cresceu no interior. Sei dormir na rede, sei matar uma galinha e abater, como se fala, né? Uma galinha, sabe? Sei cuidar, sei fazer, né? Sei, se eu fosse morar, mesmo que eu num lugar assim, que eu pudesse plantar roça, verduras, frutas. Hoje eu sei tudo isso. Então eu aprendi com a minha mãe. Como que a gente deve fazer, como a gente deve capinar, como a gente deve roçar. Derrubar árvore é uma coisa, né, que não é fácil, mas eu sei como é que faz. Como é que corta uma árvore grande para ela não virar para cima da gente, né? Então, essas coisas eu aprendi com a minha mãe. São coisas simples, claro. Mas foi coisas que eu aprendi com a minha mãe, que o que ela sabia me ensinar. E, Né? e sobre dormir, sobre a diária, a vida no interior, que horas que se acorda, o que se tomava de café. Olha, Eu sei que hoje as coisas lá mudaram, né? Mas e agora como é? Antes como era e agora como é? pois é, o nosso dia a dia, a gente acordava muito cedo, né? Acordava no máximo era 6 horas da manhã, né? Sempre era umas 5 horas de fazer café, tomar café. E o nosso café, o que que era? Dependia muito. Às vezes a gente tinha condições de tomar café. Aquele café preto, né? Só mesmo café preto, aquele café preto que a gente fazia ali, a gente tinha plantação, o cacau, o café era plantado lá mesmo. A gente colhia as sementes, secava as sementes, depois torrava essa semente com açúcar numa vasilha de barro, torrava e depois a gente socava num pilão. Depois de socado a gente coava e tomava esse café. Era esse nosso café, café preto, feito ali manual mesmo. O que que se comia? Às vezes macaxeira, às vezes banana frita, verde, era frita pra gente comer. Manga verde Não, com sal. não, isso aí eu tô falando do café da manhã, né? A gente comia essas coisas. E às vezes eu ia para casa do meu tio, porque na casa do meu tio sempre tinha peixe assado, muito peixe. E cedo ele comia. E quando a gente chegava lá, ele convidava a gente para comer. Comia café, peixe no café da manhã, peixe assado. E aquilo era tão gostoso. E quando não tinha, e às vezes não tinha café. E o que a gente tomava? Chá da folha do café, ou folha de laranja, ou de capim santo, né? Era o chá que a gente tomava, de lima, folha de lima. Era o chá que a gente tomava com farinha, farinha d'água, aquela farinha mesmo que a gente comia com peixe. Então esse era o nosso café. E aí, que depois? Então isso era só o almoço, de almoço 1 hora da tarde, quando tinha, e quando não tinha, a gente tomava mingau de farinha, ou como eu falei, né? A gente comia farinha misturada com banha de porco, era essa a nossa comida. Ou às vezes, como é que a gente fazia? A gente cozinhava 1 quilo de arroz e colocava ou uma lata de sardinha, aquela sardinha enlatada, ou uma lata de conserva, né? Carne em conserva. A gente misturava num 1 quilo de arroz para todo mundo comer. 8 pessoas, 10 pessoas, comia aquilo e pronto. Era comida. Quando tinha peixe, ele comia peixe. Carne era a coisa mais difícil, a gente comer carne. O tempo que a gente comia carne era quando tempo das eleições que tinha. Aí os políticos, eles matavam boi
E davam mesmo pra gente comer. Então era o tempo que a gente comia carne. A gente tinha carne, era de porco, que a gente comia às vezes, mas era muito difícil. Carne de caça, como carne de anta, carne de tatu, até mucura a gente comia. Então isso eram essas carnes que a gente comia. Não tinha muita opção, né? Frango, galinha caipira, né? Mas isso aí não era sempre, não. Mas tem muitas coisas que eu sinto saudade, porque era o tempo que minhas brincadeiras, né? As minhas brincadeiras eram nas árvores, eu subia nas árvores. Hoje eu sinto saudade quando eu vejo uma árvore assim que tem muito galho, assim eu lembro que eu subia nas árvores e ficava deitada nos galhos, ali brincando, sonhando. Eu brincava com as minhas primas e dizia que a gente ia encontrar um príncipe, né? Essas coisas era sonho mesmo, sonhos impossíveis. E a gente brincava nessas árvores, pegava as frutas na árvore mesmo e comia goiaba verde, cacau verde, ingá, qual é outra? Jambo, todas essas frutas a gente comia lá na árvore mesmo. Mas era tão bom, essas coisas que eu lembro, eu sinto saudade. Que hoje eu não posso nem, né? Numa árvore eu não posso mais subir, não tem condições, né? Mas são coisas assim que a gente lembra. Lembro de muitas coisas que, quer dizer, muitas coisas eu acho que eu já esqueci. Mas lembro do tempo que quando a mamãe ganhava um neném, que ela ficava dentro de uma casa, ficava num quarto ali, que a casa era dividida em duas partes, né? Onde dividia os filhos. Uns dormiam com ela, todo mundo em rede, cada um na sua rede, né? E outros dormiam na outra parte da casa, mas era assim, bem simples mesmo. E eu lembro que a mamãe ficava ali 8 dias dentro, né, daquela, no escuro ali com o neném. E era tão ruim aquilo, eu achava tão ruim porque ficava ali, ela sem pegar um sol e nada, e só saía depois de 8 dias, saía com o bebê dali. Mas a coisa que eu gostava muito é quando ela tinha bebê, criava as galinhas para comer no tempo, porque só comia galinha, não comia outra coisa, não comia peixe, não comia nenhum tipo de carne. Nada remoso. Hã? Nada remoso. Porque era remoso, tudo fazia mal. Né? E era só galinha nova ainda, não podia ser galinha velha também, que fazia mal. E aquela galinha com macarrão. E a gente chegava, os menores ela dava, ela dividia a comida dela. Uma galinha, um frango, né? Era para almoço, era almoço e jantar. Né? Dividia para o almoço e para o jantar. Então, e a gente, né, os filhos menores sempre participavam com ela. Os maiores já não. Aí era só os menores. Aí eu lembro que era tão gostoso aquilo, que ela, né, comia Todo com a mundo mamãe. torcia para ela ter neném. Todo mundo torcia para ela ter um neném, porque aí, né, era o tempo que a gente comia junto com ela, aquela comida gostosinha ali, o frango, que hoje eu digo assim que hoje se a gente pega uma galinha caipira, a gente faz assim na cidade, até aqui mesmo, que não é cidade, né? Mas o gosto é diferente daquela galinha que a gente fazia, que era só com aquele tempero mesmo, bem pouquinho. Não tinha coloral, não tinha óleo, não tinha nem usava óleo, era banha, né? Banha de porco. Era só pimenta do reino, não colocava cebola, tomate, a gente não colocava essas coisas. Então, e era aquela coisa tão gostosa. Hoje eu nem sei assim fazer mesmo, porque não tem esse tempero assim. Como o urucu, né? Que a gente colocava urucu. No lugar de coloral. No lugar do coloral. Hoje ainda existe, né? Urucu. No vídeo, E aí, né? Mas realmente naquele tempo era bem gostoso, melhor que hoje. E os xingamentos, como era? De quê? Os xingamentos do pai com o filho, dos irmãos. Pois é, Eu sei que tem um termo próprio, né?
São coisas assim que eu já até esqueci, já não lembro tanto não. Muito mais. Mas O eu mais sei que não era famoso. bom. Mas e o mais famoso? É, o meu. No interior a gente chamava muito. Os pais, eles nunca tratavam com carinho seus filhos. Eles sempre. Quando chamava, né, a atenção, seu corno, tem que fazer direito as coisas, seu corno. E chamava. É o mais leve, o corno. Coitados, talvez eles nem sabiam o que significava. Era um modo de chamar atenção, de brigar. Mas até hoje a gente fica brincando com isso. Chamar de corno pra, né? Seu corno, seu filho de uma égua. Seu filho de uma égua. É, tem que prestar atenção, faz isso direito, né? É o mais leve do que outros nomes que eu nem quero falar, porque eu acho que não vale a pena. Eu tento até esquecer isso. Esquecer não, não falar, não repetir. Mas era uma coisa normal, comum, né? Do interior era assim. Hoje eu realmente não sei como está, mas eu sei que do meu tempo para hoje, aonde eu nasci, lá no Equador, no Porto Equador, interior de Manaus, eu sei que lá onde eu nasci hoje, eu não gostaria de voltar lá mesmo, porque mudou muito. Como tá o interior hoje? Hoje tá diferente. Meus primos, todo mundo se casou, todo mundo mudou do local, tá todo espalhado pela cidade, lá mesmo no interior. Acho que ainda tem alguns, mas é diferente. Eu soube algumas coisas que aconteceram lá que não foram muito boas. Os meus tios, que eu gostava muito, o meu tio mesmo morreu. Minha tia hoje ela não está bem de saúde, já não fala as coisas corretas, já está caducando, né, como falaram. E as minhas primas todas fazem coisas erradas que me deixa muito triste, que eu também não gostaria mesmo de voltar lá não. Eu gostaria de voltar no meu tempo, mas isso é impossível. Meu tempo que era bom, que a gente brincava, que a gente se divertia, do meu sonho, que eu sonhava sempre que eu quando era bem menorzinha, que nesse tempo passavam uns barcos que era de Belém, né? Que colocavam, era cheio de pote em cima. Aí sempre a mamãe dizia que estava escrito Belém. Nesse tempo eu não sabia ler ainda, com 8 anos eu não sabia ler. E a mamãe dizia que aqueles barcos eram de Belém. Aí eu dizia, nem para parar um barco desse e me levar para Belém. O meu sonho. Foi documentado. O meu sonho. O meu sonho era morar em Belém, era ser raptada por um paraense. Mas isso era na minha inocência, eu realmente não sabia nem o que